Boa tarde, senhoras e senhores. Nós vamos começar a apresentação. 147, reunião dominical de estudos sobre filosofia Rosa Cruz. Nós vamos falar sobre o texto Morte e Purgatório. E também nós vamos falar sobre termos Rosa Cruz utilizados nesse texto. Esse Morte e Purgatório faz parte do capítulo 3, o ser humano e o método de evolução. A parte 3, nós estamos lá no Morte e Purgatório. Então, para darmos início e melhorarmos e crescermos muito a vibração do ambiente, vamos ler a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Então, como sendo a primeira parte, foi colocado aqui o texto daquele que está lá no site da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. E na frente de todos os parágrafos tem um númerozinho. Esse númerozinho faz parte de uma das versões do livro. Eu mantenho ele para poder ficar fácil de organização e para pesquisa, se futuramente quem quiser fazer pesquisa. Assim, o ser humano constrói e semeia até que a morte chega. Então, o tempo da sementeira e os períodos de crescimento e amadurecimento ficaram para trás. É chegado o tempo da colheita, quando o esquelético espectro da morte surge com sua foice e sua ampulheta. Esse é um bom símbolo. O esqueleto simboliza a parte do corpo de relativa permanência. A foice representa o fato de que essa parte permanente, a qual está prestes a ser colhida pelo espírito, é o fruto da vida que vai terminar. A ampulheta indica que a hora soará somente depois que todo o tempo da vida tenha decorrido, em harmonia com leis imutáveis. Quando chega esse momento, os veículos se separam. Como a vida no mundo físico terminou, o ser humano não necessita mais do seu corpo denso. O corpo vital, que, conforme já explicado, também pertence ao mundo físico, retira-se pela cabeça, deixando o corpo denso inanimado. Os veículos superiores, corpo vital, corpo de desejos e mente, podem ser vistos abandonando o corpo denso com um movimento em espiral, levando consigo a alma de um átomo denso. Não o átomo em si, mas as forças que através dele atuavam. O resultado das experiências vividas no corpo denso durante a experiência que acaba de terminar ficou impresso nesse átomo particular. Enquanto todos os demais átomos do corpo denso se renovam periodicamente, esse átomo continua subsistindo e permanece estável não somente através de uma vida, mas de todos os corpos densos já usados por qualquer ego em particular. Esse átomo é retirado após a morte e despertará somente na aurora de uma próxima vida física para servir novamente como núcleo de mais um corpo denso, a ser usado pelo mesmo ego. Por isso é chamado átomo semente. Durante a vida, o átomo semente localiza-se no ventrículo esquerdo do coração, próximo do ápice. Ao ocorrer a morte, sobe ao cérebro pelo nervo pneumogástrico, abandonando o corpo denso, juntamente com os veículos superiores, por entre as comissuras dos ossos parietal e occipital. Quando os veículos superiores abandonam o corpo denso, permanecem ainda ligados a ele por meio de um cordão delgado, brilhante, prateado, muito semelhante à figura de dois seis invertidos, um na vertical e outro na horizontal, ambos ligados pelas extremidades do gancho. Veja-se o diagrama 5A. Um extremo desse cordão prende-se ao coração por meio do átomo semente. É a ruptura do átomo semente que produz a paralisação do coração. O cordão
só se rompe depois que todo o panorama da vida passada, contida no corpo vital, foi contemplado. Todavia, deve-se ter muito cuidado em não cremar ou embalsamar o corpo antes de decorridos no mínimo 3 dias e meio após a morte, porque enquanto o corpo vital e os corpos superiores permanecerem unidos ao corpo por meio do cordão prateado, o ser humano, em certa medida, sentirá qualquer exame pós-morte ou ferimento no corpo denso. A cremação deveria ser evitada nos 3 primeiros dias e meio depois da morte, porque tende a desintegrar o corpo vital, que deve permanecer intacto, até que se tenha imprimido no corpo de desejo o panorama da vida que passou. O cordão prateado rompe-se no ponto de união dos 2 seios, metade permanecendo com o corpo denso e a outra metade com os veículos superiores. A partir do momento que o cordão se rompe, o corpo denso fica completamente morto. Em princípios de 1906, o Dr. McDougall fez uma série de experiências no Hospital Geral de Massachusetts, a fim de verificar se algo invisível abandonava o corpo por ocasião da morte. Com esse propósito, construiu uma balança capaz de registrar até 1/10 de onça. A pessoa agonizante foi colocada com seu leito num dos estrados de balança e no outro puseram pesos até o equilíbrio. Em todos os casos, notou-se que no momento preciso em que a pessoa agonizante exalava o último suspiro, o estrado contendo os pesos descia subitamente, elevando o leito e o corpo colocados no outro estrado. Demonstrava, pois, que alguma coisa invisível, mas ponderável, tinha abandonado o corpo. Os jornais logo anunciaram em letras garrafais por todo o país que o Dr. McDougall tinha pesado a alma. O ocultismo regozija-se pelas descobertas da ciência moderna, já que elas invariavelmente corroboram o que a ciência oculta muito vem ensinando. As experiências do Dr. McDougall demonstraram conclusivamente que alguma coisa, invisível à visão comum, abandonava o corpo na ocasião da morte, como os clarividentes treinados têm visto e já haviam revelado em conferências e livros muito ano antes da descoberta do Dr. McDougall. Mas essa alguma coisa invisível não é a alma. Existe uma grande diferença. Os repórteres precipitaram-se ao tirar suas conclusões e ao afirmarem que os cientistas tinham pesado a alma. A alma pertence aos reinos superiores e nunca pode ser pesada em balanças físicas, ainda que possam acusar variações de milionésima parte de uma grama em vez de 1/10 de onça. O que os cientistas pesaram foi o corpo vital, que é formado por 4 éteres, que pertencem ao mundo físico. Como já vimos, há certa quantidade deste éter sobreposta ao éter que envolve as partículas do corpo humano, aí permanecendo durante a vida do corpo físico, o que aumenta ligeiramente o peso do corpo denso das plantas, dos animais e do ser humano. Pela morte, ele escapa. Daí a diminuição de peso observada pelo Dr. McDougall nas pessoas das suas experiências quando expiravam. O Dr. McDougall também experimentou pesar animais agonizantes. Contudo, nestes não notou qualquer diminuição de peso, embora um deles fosse um grande cão São Bernardo. Afirmou-se então que os animais não tinham alma. Pouco depois, porém, o professor La V. Twining, chefe do departamento científico da Escola Politécnica de Los Angeles, fez experiências com ratos e gatinhos, que encerrou em frascos de cristal hermeticamente fechados.
Suas balanças eram as mais sensíveis que pôde encontrar e foram colocadas dentro de uma grande caixa de vidro, de onde se extraiu toda a umidade. Observou-se então que todos os animais também perdiam peso quando morriam. Um rato, que pesava 12,886 gramas, perdeu subitamente 3,1 miligramas quando morreu. Um gatinho usado em outra experiência perdeu 100 miligramas ao agonizar. E quando exalou seu último alento, perdeu mais 60 miligramas. A seguir, foi perdendo peso lentamente devido à evaporação. Desse modo, os ensinamentos da ciência oculta relativos aos corpos vitais dos animais foram também comprovados quando se empregaram balanças suficientemente sensíveis. O caso mencionado, o das balanças que não acusavam qualquer diminuição de peso quando morreu o cão São Bernardo, deve-se ao fato de que o corpo vital dos animais é proporcionalmente mais leve do que o dos seres humanos. Quando o cordão prateado se desprende do coração e o ser humano se liberta do seu corpo denso, chega para o ego um momento da mais alta importância. Nunca se repetirá suficientemente às pessoas da família de um agonizante, que é um grande crime contra a alma que parte, se entregarem às lamentações e manifestações de sofrimento. Isso justamente porque naquele momento ele está entregue a um ato de suprema importância, já que o valor de sua vida passada depende, em grande parte, da atenção que a alma possa prestar a esse ato. Isto será mais bem esclarecido quando descrevemos a vida do ser humano no mundo do desejo. É também um crime contra o agonizante lhe ministrar estimulantes cujo efeito é o de forçar aos veículos superiores a entrarem abruptamente no corpo denso, produzindo no ser humano um choque enorme. A passagem para o além não é tortura, contudo, arrastar a alma de volta ao corpo para que continue sofrendo, isso sim é tortura. Há casos de mortos que contaram aos investigadores o quanto sofreram agonizando durante horas por este motivo, rogando às famílias que prestassem seu mal entendido carinho e os deixassem morrer. Quando o ser humano se liberta do corpo denso, que era o mais considerado empecilho ao seu poder espiritual, como as luvas grossas nas mãos do músico do exemplo anterior, tal poder volta-lhe de novo até certo ponto. Com isso, ele pode ler as imagens contidas no polo negativo do éter refletor do seu corpo vital, que é o assento da memória subconsciente. Toda sua vida passada desfila nesse momento ante sua visão, como um panorama, apresentando os acontecimentos em ordem inversa. Os incidentes do dia que precedeu a morte vêm em primeiro lugar, e assim seguem para trás através da velhice, idade viril, juventude, meninice e infância. Tudo é revisto. O ser humano permanece como espectador ante esse panorama da vida passada. Vê as cenas conforme se sucedem e que se vão imprimindo nos seus veículos superiores, mas nesse momento fica impassível ante elas. O sentimento que está reservado para quando chegar a hora de entrar no mundo do desejo, que é o mundo do sentimento e da emoção. Por enquanto, ele se encontra apenas na região etérica do mundo físico. Esse panorama perdura de algumas horas até vários dias, dependendo isso do tempo que o ser humano possa manter-se desperto, se necessário. Algumas pessoas podem manter-se assim somente 12 horas, ou menos ainda. Outras podem manter-se, segundo a ocasião,
por certo número de dias. Contudo, enquanto o ser humano puder se manter desperto, esse panorama prossegue. Esse aspecto da vida depois da morte é semelhante ao que acontece quando alguém se afoga ou cai de uma grande altura. Em tais casos, o corpo vital também abandona o corpo denso. Então, o ser humano vê a sua vida num relâmpago, pois, em seguida, perde a consciência. Naturalmente, não há rompimento do cordão prateado, porque, se tal se desse, não haveria ressurreição possível. Quando a resistência do corpo vital alcança o seu limite máximo, entra em colapso na forma descrita no fenômeno do sono. Durante a vida física, quando o ego controla os seus veículos, esse colapso termina as horas de vigília. Depois da morte, o colapso do corpo vital encerra o panorama e força o ser humano a entrar no mundo do desejo. O cordão prateado rompe-se, então, no ponto onde se unem os dois seis. Veja o diagrama 5A. Efetuando-se a mesma divisão como durante o sono, porém com essa diferença importante, ainda que o corpo vital volte para o corpo denso, não mais o interpenetra. Simplesmente fica flutuando sobre a sepultura e sofre uma decomposição sincronicamente com o veículo denso. Por isso, o cemitério é um espetáculo repugnante para o clarividente desenvolvido. Bastaria que algumas pessoas a mais pudessem vê-lo, e não seria preciso maior argumentação para convencer a trocar o mau e anti-higiênico método de enterrar os mortos pelo método mais racional da cremação, que restitui os elementos à sua condição primordial, sem que o cadáver alcance os desagradáveis aspectos inerentes ao processo da decomposição lenta. Quando o espírito deixa o corpo vital, o processo é muito parecido ao que se verifica ao deixar o corpo denso. As forças vitais de um átomo são levadas para serem empregadas como núcleo do corpo vital na futura encarnação. Desse modo, ao entrar no mundo do desejo, o ser humano leva os átomos sementes dos corpos vital e denso, além do corpo de desejos e da mente. Tudo bem. Agora, então terminamos a leitura do texto referente ao que está no conceito Rosa Cruz. Vamos passar para a segunda parte da reunião, que será a descrição de termos Rosa Cruzes que está nesse texto. Eu fiz, para não destoar, eu fiz recortes a maior parte dos recortes do texto que nós lemos. Então nós vamos falar morte, cordão prateado, átomo semente e cremação. Então o primeiro vai ser a morte, parte 1. Durante a vida no corpo físico, o ego humano trabalha por meio dos seus 4 veículos, os corpos físico, vital e de desejo e a mente, todos conectados entre si pelo cordão prateado. À noite, durante o sono, o ego se retira para os mundos internos, levando consigo a mente e o corpo de desejo, deixando o corpo físico junto com o corpo vital, deitado na cama. O ego primeiro traz o ritmo harmonioso da mente e do corpo de desejos. O corpo, então, começa a restaurar os átomos físicos, cansados e desgastados, a saúde e a vitalidade. Esta restauração só pode ser feita durante o tempo em que a mente e o corpo de desejo são removidos, pois são suas atividades que consomem a energia física e vital durante o dia. E para que o corpo vital possa ser liberado para reconstruir esse veículo físico exausto, o ego e os 2 veículos superiores, a mente e o corpo de desejos, se separam dos 2 veículos inferiores, o corpo vital e o corpo físico, mas permanecem ligados pelo cordão prateado, graças a Deus. Na morte, quando o corpo físico não pode mais manter seus veículos superiores,
Quando a desintegração deve ocorrer, o ego é forçado a desocupar sua casa, feita de barro, que construiu e usou por um determinado período de tempo, e em que aprendeu muitas lições úteis e edificantes. Chegou agora a um período no caminho da evolução em que o ego deve reservar um tempo para a assimilação das lições aprendidas enquanto funcionava no mundo da matéria. A morte é para a alma o que o sono é para o corpo físico, ou seja, um tempo de descanso e recuperação para que o espírito possa extrair dessas experiências mais força anímica. Então, agora também continuamos na morte, mas a parte 2. Na morte, o ego deixa o corpo físico pelas suturas parieto-occipital, mas, em vez do corpo vital permanecer com o corpo físico, como ocorre durante o sono, também deixa o corpo físico juntamente com o corpo de desejos e a mente, pois o trabalho do espírito no corpo físico está concluído para essa vida terrena. O corpo vital tem agora um trabalho diferente a fazer, e muito importante. Não é mais chamado a manter os átomos físicos saudáveis. Na morte, o corpo vital, o corpo de desejos e a mente são vistos deixando o corpo físico pela cabeça. O espírito que está deixando sua prisão terrena leva consigo seu bem mais querido, o átomo semente, a única parte do corpo físico que não pode morrer e que traz consigo a cada vida terrena. Durante a vida na Terra, há um minúsculo átomo no ápice do ventrículo esquerdo do coração que é chamado de átomo semente permanente. Este átomo semente do veículo físico tem sido usado como núcleo de um corpo físico desde que o espírito possui um veículo físico. Quando falamos de um átomo semente permanente, não queremos dizer que o átomo semente é usado, mas dizer que o átomo físico é usado, mas as forças que fluem através dele. Essas forças permanecem com o ego através de renascimentos após renascimentos, ou até que esse espírito tenha terminado sua evolução no mundo físico. Agora vamos passar para o próximo termo, que é o cordão prateado. Esse cordão prateado foi ilustrado pelo Sr. Max Heidel e os estudantes que tinham na época lá em Oceanside, eles fizeram esse diagrama. É interessantíssimo. Então começa assim. O cordão prateado é composto de éter, matéria do mundo de desejos e matéria da mente, ou matéria mental. Tem a forma de dois números 6 invertidos, um dos quais está no vertical e o outro no sentido horizontal. Os dois sendo conectados na parte interna dos dois 6, invertidos no plexo solar. A substância mental, ou a terceira parte, que é essa à esquerda mais em cima, a substância mental, ou a terceira parte do cordão prateado, cresce a partir do átomo semente da mente, localizado na substância mental que interpenetra a área do seio frontal. O seio frontal é a testa aqui. E a partir desse ponto, desce entre as glândulas pituitária e pineal, vira à esquerda para se conectar com o baço e cruza de volta direto para as suprarrenais e finalmente se junta à segunda parte do cordão prateado, que é feito de matéria do corpo de desejos e está enraizado no grande vórtice que interpenetra o fígado. A partir desse ponto, segue para o plexo solar. A primeira parte, que é essa parte que está à direita do cordão prateado, que é feito de éter, segue para o plexo solar, onde se une ao cordão etérico proveniente do átomo semente do coração. Este cordão prateado foi enraizado primeiro na vida intrauterina, e então um desenvolvimento secundário ocorre após o nascimento e durante o período desde o nascimento até os 28 anos de idade. A união do primeiro segmento e do segundo segmento marca o despertar no útero, mas
Mas 21 anos ou mesmo 28 anos são necessários para a plena maturação do segmento mental. A sua junção permanece com o átomo semente do corpo de desejos, localizada no grande vórtice que envolve o fígado. Max Harnell diz que, dos 4 pontos onde o cordão prateado está ligado, o coração, o plexo solar, o fígado e o seio frontal, apenas a extremidade do cordão prateado no átomo semente, no coração, é imóvel. As outras partes do cordão prateado, com os seus átomos sementes, são móveis. Durante o dia, quando estamos acordados no corpo, o tríplice cordão prateado está enrolado em espiral dentro do corpo denso, principalmente em torno do plexo solar. À noite, quando o ego se retira de seus corpos denso e vital, deixando-os na cama para se recuperarem após os trabalhos do dia, o cordão prateado se projeta do crânio. O corpo de desejos, com um formato ovoide, geralmente flutua acima ou perto do corpo adormecido, assemelhando-se a um balão, mais ou menos como está representado no desenho. Agora nós passaremos a descrição do termo átomo semente. Há um átomo semente para cada um dos 3 corpos. Um para o corpo denso, um para o corpo vital e um para o corpo de desejos. E para o veículo mente. É graças a esses átomos semente que a cada renascimento conseguimos construir um novo corpo e uma nova mente. Aqui tem a quintessência de toda a nossa existência, de cada vida que vivemos, se imprime sobre o átomo semente correspondente de cada um dos 3 corpos e da mente. O que foi impresso nos átomos semente serve de núcleo em torno do qual se construirá o novo corpo e a nova mente nos próximos renascimentos. No caso do corpo denso, enquanto todos os átomos do corpo humano se renovam de vez em quando, o seu átomo semente é indestrutível. Ele permanece estável, não somente durante uma única vida, mas é parte integrante de todos os corpos densos utilizados por um ego particular. Enquanto estamos vivos aqui, o átomo semente do corpo denso fica na posição referencial do ápice do ventrículo esquerdo do coração. O átomo semente do corpo vital fica na posição referencial do plexo solar, aqui a boca do estômago. O átomo semente do corpo de desejos fica na posição referencial do fígado. E o átomo semente da mente fica na posição referencial entre os sinos frontal, aqui na testa. Na morte, esses átomos sementes são retirados apenas para despertar novamente no alvorecer de outra vida física, servindo assim como o núcleo em torno do qual o novo corpo denso será construído, para ser usado pelo próprio ego. Por isso é chamado de átomo semente. Foi um recorte que eu fiz do texto. O átomo semente do corpo denso está na cabeça triangular de um dos espermatozoides do sêmen do pai. Só esse espermatozoide torna possível a fertilização. À medida que o sangue corre pelo ventrículo esquerdo do coração, ele deixa uma marca no minúsculo átomo semente no ápice do coração, correspondendo assim como a uma câmara cinematográfica. Na morte, o referido átomo semente ascende ao cérebro pelo nervo pneumogástrico, deixando o corpo denso juntamente com os veículos superiores, pela comensura dos órgãos parietal e occipital. No momento da morte, quando o átomo semente do coração, que contém todas as experiências da vida que acaba de terminar, se rompe, o espírito deixa seu corpo físico, levando consigo os veículos mais refinados. A quintessência de toda a nossa experiência de vida está impressa nesse átomo semente, como sendo a consciência e a virtude que nos impelirá a evitar o mal e fazer o bem na próxima existência.
Dando continuidade, vamos fazer a descrição do termo cremação. No Wikipedia, para dizer que é um dicionário, nós temos uma definição extremamente material. Então ele coloca assim: a cremação é uma técnica funerária que visa reduzir um corpo a cinzas através da queima de cadáver. Se nós pegarmos essa frase e formos quebrando ela em diversas frases, nós vamos ter o entendimento que nós temos dentro da Fraternidade Rosa Cruz. Então, esse assunto é tratado assim e descrito dessa forma. Na cremação, os elementos do corpo físico são restituídos à sua condição primordial. No que diz respeito ao corpo, ele não está realmente morto até cerca de 3 dias e meio após o espírito ter saído dele, pois o cordão prateado ainda o conecta com os veículos superiores. E quando o panorama de toda a sua vida estiver totalmente gravado no corpo de desejos, o cordão prateado se rompe e o ego fica livre da sua casa terrena. O corpo deve então ser cremado, pois a cremação liberta o espírito mais rapidamente. Durante esse tempo, quando o corpo vital e os corpos superiores permanecem unidos ao corpo denso por meio do cordão prateado, o ser humano, em certa medida, sentirá qualquer exame post-morte, ferimentos, embalsamento ou cremação do corpo denso. A cremação deveria ser evitada nos 3 primeiros dias e meio depois da morte, porque tende a desintegrar o corpo vital, que deve permanecer intacto até que se tenha imprimido no corpo de desejos todo o panorama da vida que passou. Bastaria que algumas pessoas com relativa visão etérica pudessem ver os mortos, e não seria preciso muita argumentação para convencê-las a trocar o mau e anti-higiênico método de enterrar os mortos pelo método mais racional da cremação. Quando o corpo é cremado, o espírito se torna livre muito mais rapidamente de todos os laços que o prendem ao desgastado manto físico. Uma informação muito importante para os estudantes e para os simpatizantes é o seguinte: um formulário está disponível explicando o método Rosa Cruz para o cuidado do corpo denso imediatamente após a morte no endereço da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. E lá tem até um formulário que pode se preencher e deixar como sendo um testamento da pessoa, pedindo para ser cremada após 3 dias e meio, né? E eu acho que tem que ter um espaço para dizer, por favor, não comece a chorar, fazer todo aquele celeuma, né? E também sugerimos a todos lerem o artigo Assistindo ao Próprio Funeral. É engraçadíssimo. No endereço da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, intitulada fraternidadehosacruz.com, Assistindo ao Próprio Funeral. O artigo descreve o funeral do Sr. Frank English, um membro que foi muito atuante na sede da Fraternidade Rosa Cruz de Los Angeles. Ele havia se livrado do corpo mortal e o Sr. Max Handel oficiou o ritual do serviço de funeral. Muito bacana esse texto. Ele é ilustrativo, informativo, e ele pega o assunto que é mais tétrico, né? Ele dá uma desmanchada. Assim. Então, em questão de termos Rosa Cruz, a gente fechou aqui. Me parece que todas temos muitas dúvidas. Até eu tenho muitas dúvidas a respeito desse assunto, sabe? Então, agora nós estamos na terceira parte, que está aberto às perguntas, comentários e o que quiserem falar cada um. Pergunta: o cordão prateado, ele é único da sua primeira vida até a sua última vida, ou ele é construído vida após vida? O que eu entendi é que o cordão prateado, esse que une o do coração, se ele é constituído de éter... Não, é construído vida após vida, ou ele é único, que você construiu lá na primeira vez e só vai desmanchar igual átomo semente? Me parece que ele o núcleo dele é desde o começo. Ele deve receber algumas modificações de vida em vida.
Não. A cada vida você constrói um cordão prateado. É diferente do anterior. A Terezinha. É diferente. Sempre você tem um novinho. Um zero bala. Não tem essa, eu não gostei desse daqui, dessa Então, vida. o cordão prateado é o seguinte, ele liga os átomos sementes. Então, o cordão prateado do átomo semente do corpo denso, que está no coração, ao átomo semente do corpo vital, que está no plexo solar, ele é composto de qual material? Sólidos, líquidos e gases, éteres ou material de desejo? Desculpa. Ou NDA? Desculpa, você pode... Éter, porque senão quando você faz uma cirurgia, você romperia ele. Exatamente, éter. Então, o cordão prateado, o segmento do cordão prateado entre o corpo, o átomo semente do corpo denso, o átomo semente do corpo vital, composto de éter. Que éter? Tem 4. Químico de vida luminoso refletor. Qual é o éter? Não vale falar que são os 4. Ou é os 2 superiores ou os 2 inferiores. E aí? Éter químico. O éter Só químico. éter químico. Só o éter Só químico. éter químico. Só éter químico. Mais nada. Eu ia errar feio. Não foi mal. Só éter químico. Agora, o segundo segmento, que é o átomo semente do corpo vital que está no plexo solar, ao posição referencial do fígado, onde está o átomo semente do corpo de desejo, é que material? Qual a pergunta? Desculpa. Do corpo vital? Do átomo Ao semente do corpo corpo de vital desejo. ao átomo semente do corpo de desejo, que material? Ali é o segundo... Seria as segunda parte. regiões inferiores do mundo. Não, que É a material? substância do mundo do desejo, né? Isso, é formado de material de desejos. Não é das regiões Não. inferiores. Material de Esse pega- desejo. material de desejo. Tá. De Isso é uma que... pergunta. Isso. De que tipo de material? Das regiões inferiores ou regiões superiores? Da quarta região. Não é nem inferior nem superior. Quarta região. No intermediário. É intermediário. Porque você não pode expressar sentimento ali, lembra? Quando você está fazendo o plano da vida, você não tem sentimentos. Não tem Eu sentimento. gostei mais dessa época do que da outra. Não pode ser de inferior nem superior, senão Isso é você... Oh, cordão prateado. E Você não pode emitir nada. Eu O negócio é amava passivo. tanto o você. rompimento deles são simultâneos? Não, só rompe num ponto só. É. O resto fica intacto. São só nos 6 aí, nesse ponto, os 2 6 aí. Ah, Só nesse ponto, que é entre o segundo segmento, entre o primeiro segmento e o segundo. O primeiro segmento, que é o que une o átomo semente do corpo denso ao corpo vital, e o segundo segmento, que une o átomo semente ao corpo desejo, né? E o terceiro segmento, que era o corpo do átomo semente do corpo desejo, ao átomo semente da mente. De que material é feito? Pela lógica Eu do traduzi mundo do pelo pensamento. substância mental. Mental. Mas De que região? só pode ser a intermediária. A quarta região. Porque daí seria absurdo, né? Que a inferior você tem. Porque tem que ser mais bonito. Então, mais o inferior está contaminado com o desejo. Desejo. E a superior nós não temos nenhum domínio. Você vê, o meu tinha milhares de fibras. uma pergunta que é um pouco difícil até de fazer. Não sei se eu vou conseguir fazer, mas quando é que ocorre mesmo o rompimento? Tudo bem, é a morte, mas... A morte Depois da é o do revisão. 6. Né? Agora, o que Eu acontece acho aqui? que Não sei se do corpo vital Mas assim, pra- porque às vezes a pessoa pode não ter morrido. Depois dos 3 A partir do momento Depois da revisão, né? Porque que umas pode ser 2 dias. Não, porque depois da revisão. a partir do momento que o cordão praticado se rompeu, É a minha pergunta. é a morte. Então, mas Tem ressurreição. Daí não tem ressurreição. Quando que acontece isso? Não, o momento é o seguinte, Paulo, o momento é o seguinte, quando termina de passar o panorama da vida. Quando termina. Esse termina depende de vários casos, de vários Então, motivos. Quais são os motivos? Primeiro, o ambiente que a pessoa está. Mas isso é cronológico o negócio, entendeu? Desde os fatos e eventos do último suspiro até os fatos e eventos do primeiro fungada, certo? Esse é cronológico, é tempo, porque você está ainda no mundo físico, então é questão de tempo, né? Tempo.
Só que esse tempo... Pode levar até 3 dias e meio. Ele é condensado, ele é concentrado, porque na verdade é o tempo na região etérica, não é o tempo você está transferindo uma coisa que é etérica para uma coisa que é de desejos. Então, na região etérica ainda existe o tempo. No mundo do desejo não existe tempo. Então, por isso que o tempo é concentrado. Então, uma pessoa normal, tranquila, que cuida da parte espiritual ou cuida mais da esotérica, por isso que tem 3 dias e meio cabe a sua vida, de 50, 60, 70, 80 anos. 3 dias e meio. Não é 3 dias e 6, nem 3 dias, 51. É 3 dias e meio. Certo. Esse é o máximo. Agora, existem, obviamente, motivos pelos quais você reduz. Se você já faz o retiro de introspecção, você vai reduzindo. Tanto é que o Max chegou a falar assim, ó, depende da eficácia com que você faz, o tempo pode ser 0. Entendeu? Pode ser 0. Porque já está passado lá para cima. Você já fez o trabalho da retrospecção. Né? Agora, se você é uma pessoa que nunca deu bola, é 3 dias e meio. Agora, isso é o tempo. Aí você tem a questão da qualidade. São 2 coisas. Uma coisa é o tempo. Então, o tempo é cronológico. 3 dias e meio, padrão, reduzindo de acordo com o seu trabalho de retrospecção aqui. Agora, tem a qualidade, que é o que ele está falando ali. Tem 2 qualidades. Tem aquela qualidade tranquila. O que é a qualidade tranquila? O cara está morto lá, o velório, as pessoas vão lá, faz oração, ninguém fica desesperado, não tem desespero, não tem briga. Porque tem velório, tem briga, né? Quebra pau, não tem carpideira chorando, você não paga. Assina aqui. Certo? Não tem. Então, isso é a melhor qualidade que tem. É silêncio, né? Tanto é que o Mark Sanders orienta o seguinte, ele orienta em outro lugar ali, que ele fala o seguinte, olha, por via das dúvidas, pelo sim e pelo não, acabou o velório, bota a geladeira 3 dias e meio. Foi o que nós fizemos com o Dr. Hélio, né? Bota a geladeira lá 3 dias e meio. Põe na geladeira. Né? Porque você não pode perguntar para o cara, acabou? Não tem nada. Você levanta o dedo para então você não tem nada. Então você pega o seguinte, você faz o velório lá, despedida, que é uma coisa gostosa de fazer. Por que eu falo gostosa? Porque você está vendo um corpo denso de um irmão ou de uma irmã que você, né, pelo menos na teoria, você se afeiçoou, né? E deixou saudades. Então, tudo bem. Então, a qualidade é essa. Aí tem as variantes dessa qualidade. Quais são as variantes? Briga, conversa, choro, fica lá, não vá. Fica lá com a mão da pessoa, puta mão gelada, caramba, a pessoa fica lá, sabe, com a mão. Então, isso atrapalha, porque, veja bem, ali o panorama, ele tem um pedaço de desejo ali. E isso interfere nesse desejo. E como é que interfere? Não grava. Então, porque lembra o que o Max ainda fala? A base da sua vida no mundo do desejo é esse panorama. Você entra no purgatório é 3 regiões que no mundo do desejo. Então, você entra ali com material de desejo. Né? Então, tudo que você fizer antes, ele vai estar contaminando aquele cordão prateado, ele vai contaminar o panorama. E como é que contamina? Contamina através da baixa nitidez, ou até a ausência total. Por isso que quando as pessoas morrem em acidentes, coisas assim, eles nascem outra vez como criança, né? Porque para tentar resgatar o panorama que foi perdido, né? Então, por isso que é muito importante a gente estar tranquilo ali. Tipo assim, se você cair no velório de alguém, vai no velório, mas não faça escândalo não, quer dizer, fica na sua, né? Tem uma questão. Aliás, você pode até ser mais. Você pode até ajudar outra pessoa. Se você chegar num velório e tiver alguém chorando, você tira aquela pessoa de lá o mais rápido possível. Tem uma questão que é uma dúvida mesmo, né? Se você for levado para cremar e você quiser fazer o funeral depois dos 3 dias e meio, o funeral que eu digo é a despedida, vamos dizer, né? Você precisa colocar os protetores, os fluidos necessários para o corpo não cheirar. Então, o ideal seria fazer antes, então acho que cabe aqui dizer isso, o ideal faz a despedida, o ritual que as pessoas gostam de fazer, né? E depois leva para a geladeira para não ter nenhum fluido tem um problema muito grave aí nessa coisa, que é o seguinte, você morre,
Aí tem que fazer autópsia. Aí ferrou. Não deixe. Ferrou nada. Você hoje pode, porque hoje a lei hoje ela está a favor da pessoa, cada vez mais da pessoa, né? Sim. Tanto é que hoje a pessoa pode, até trocou o sexo, pode trocar até o nome e tá normal. Quer dizer, não tem, antigamente não. Antigamente nem o nome, né? Quando eu fui registrar minha filha, não pôde tirar os nomes, os sobrenomes. Tinha que botar todos os sobrenomes, né? Não tinha isso? Ah, não, porque do pai tem que ter, pode tirar da mãe. Quer dizer, que machismo que existia, e graças a Deus isso acabou, né? Como tá acabando, e tá acabando, e acabou também esse negócio. Se você tá vivo e você fala, olha, quando eu estiver ruim, eu não quero se ligar de máquinas. Eu não quero que faça autópsia, hipótese nenhuma. Eu quero um velório rápido e 3 dias e meio na geladeira. Registro de cartório. Esse é o seu testamento. Isso é respeitado hoje. Por lei, inclusive. A não ser que seja um crime. Mesmo sendo um crime. Mesmo sendo um crime. Mesmo sendo um crime. Tá? É porque é a sua vontade e é o seu testamento. Tem que Está registrado com testemunhas, etc. E tal. Entendeu? Porque hoje está sendo respeitado muito por N motivos, inclusive por um motivo religioso. Né? Por exemplo, os irmãos e irmãs de Jeová têm uma maneira de pensar, né? Os outros irmãos espíritas têm outros, cada um tem suas maneiras, e hoje estão sendo respeitados, graças a Deus, cada vez mais respeitado, entendeu? Cada vez mais respeitado, né? Ah, mas precisa tirar um fio de cabelo para DNA. Tudo bem, fio de cabelo pode ser. Ah, não, precisa tirar um pedaço do corpo. Não, pedaço do corpo não. Quando era obrigatório, devia ter sido quando era assim, a coisas policiais que obrigavam a fazer. Na realidade é o seguinte, tá? O fio de cabelo resolve. Antigamente era o seguinte, você nem sabia, fazia a mínima ideia do que fazia com o corpo. Tinha lugares, inclusive, que tiravam partes internas do corpo para faculdades. Sim. E aí depois o cara enchia lá de qualquer coisa, né, de algodão ou pano, botava um monte de maquiagem, botava um monte de coisa, você não sabia. Chegava lá, o morto lá estava oco. E quem se ferrou foi o morto, porque aí o tamanho da vida foi zerado. Entendeu? Então, graças a Deus, isso hoje é crime. Porque se descobrir isso daí, a pessoa é presa. E bem presa, inclusive. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos que está indo para a gente lembrar disso, porque a gente pode morrer a qualquer hora. Entendeu? Então, lembre-se, coloca no papel, prepare. Não precisa comprar jazigo, fazer mausoléu, não é isso não, mas se prepare para isso, né? Como o Luiz lembrou mesmo, no site lá tem umas dicas sobre isso, hein? E como fazer. Não é coisa mórbida fazer isso, sabe? Não, são coisas que têm que ser conversadas. Que você quer garantir. Você quer garantir o seu padrão de vida. Você viveu uma vida maravilhosa, linda e maravilhosa. Aí chega na hora da colheita, apagou. É o famoso, você perde o botão. Não tem nada na vida. Mas como não tem nada? Não é sacanagem? Eu chego assim, pô, minha vida foi ótima, gostei, apanhei pra caramba. Não esquece de deixar com alguém, né? Porque senão... Registrado em cartório. O pendrive corrompeu. Agora deixa eu fazer uma pergunta legal para vocês. Vocês acham que você é consciente de que seu panorama de vida perdeu? Ou está rebuscado, ou não está tão nítido? Não. Por quê? Porque se ele não gravou no seu átomo semente... Porque você não está consciente de saber se o panorama... Por exemplo, vamos pegar o seguinte, quando você está descendo, você vai lá, os anjos de destino te botam lá vários panoramas de vida, de acordo, logicamente, com as suas besteiras que você fez no passado, né? Quanto menos besteira, mais panorama, quanto mais besteira, menos panorama. É assim, né? Depende da quantidade de besteira, é um panorama só e vai... E graças a Deus que você tenha um. Mas você chega lá, você escolhe. É mostrado para você todas as principais causas e efeitos daquele panorama. Você está no terceiro céu com a consciência preta, você fala, é esse que eu quero, é esse aqui. Você está consciente, aliás, com uma consciência expandida maravilhosa, e você fala, é esse aqui, eu quero esse, é esse aqui, né? E aí tem aquelas condições atenuantes, inclusive até a própria ter destino, que de repente é aquilo que você queria, mas os agentes não estão prontos para isso, você tem que escolher o outro, e tem umas condições lá que estão discutidas. Aí quando você desce, lembra, antes de você entrar no útero da mãe, passa de um padrão para você. Você está consciente também. Você vai ver de novo as causas, só que agora a consciência sua, que era expandida aqui, ela está
extremamente limitada, inclusive contaminada pelo quê? Pelo seu novo corpo de desejos, pela sua mente que está vulnerável. Então, o que você faz, muitas vezes, está consciente. Você quer sair, aí acontece aqueles casos que também estão contados aí, tá? Então, os dois, você sabe. Tem consciência. Você, inclusive, pode intervir. Esse outro último, mas você pode intervir, fazer uma besteira e acaba, mas você pode intervir. E esse, quando você morreu e está passando para longe da vida, você tem como chegar e falar assim, ó, ficou muito ruim, viu? Não gostei. Como é que você faz? Você está consciente de saber que a hora que gravou lá no átomo semente do corpo de desejos, então vai ser a sua base para a vida do purgatório e primeiro céu. Você está consciente disso? Dessa qualidade? Não está escrito ali. Está escrito aqui. Enquanto você está morto ali e não rompeu o cordão prateado, lembra? O cordão prateado se rompe depois da vida. Você está impassível. Ou seja, você não sabe nada. Você não sabe nada. Certo? Você não sabe quando você vai passar, quanto tempo você vai passar no purgatório, quanto tempo no céu, você não sabe. Você não sabe. E aí tem um outro efeito muito interessante, que o Max Sennel conta isso lá em Questão de Mística. Então, olha só que interessante. Foi feita uma besteira danada lá e apagou várias coisas do seu padrão de vida. Várias coisas. N coisas lá. Coisas muito importantes, inclusive. Certo? Aí você entra no purgatório, olha o seu padrão de vida, vê que você não tem nada no purgatório. Você vai para o primeiro céu. Isso é fator de sucesso ou não necessariamente? Não necessariamente. Pode ser. Porque olha a desgraça que lhe acontece. Tá vendo como é muito... Como quando ele fala que quando você morre, é um momento que as pessoas em volta... Olha, até para respirar devia pensar. Entendeu? Porque é muito importante. Aquele momento do panorama é importantíssimo para aquele irmão ou irmã que está ali. Então, tem que ser assim... É um lugar sóbrio mesmo, meia luz, andando devagarzinho, não tem nada de ficar contando piada. Cara, isso é um desrespeito. O Carlos, fala a verdade, você foi comer bolinho e tomar café. Ah lá, também tem mais. Hoje os velórios tem que ter coquetel, gente. Tem coquetel. Então, isso é um desrespeito. Então não é melhor ir para a geladeira direto? Não. Tudo é o que eu falei para vocês. O respeito ali para a despedida é interessante, mas a despedida tem que ser uma coisa extremamente sóbria, porque pensou um irmão e irmã. Imagina você saber, é que você não vai ter você vai ter consciência se você for iniciado. Você chegar e saber que fala assim, estraguei, acabei com a vida, acabei mais do que a vida, acabei com as lições que o irmão tão sofreu nessa vida. Eu sou culpado desse irmão ter que sofrer de novo na próxima vida, porque eu ajudei a destruir o panorama de vida dele. Gente, imagina a pessoa ter consciência de um trem desse. Deve doer para dedéu. Deve doer para cá. E isso acontece, porque isso vai ser... Está gravado no panorama de vida dela. Por exemplo, se eu destruir o panorama de vida de um irmão, isso vai estar gravado aqui no meu. Eu vou sofrer quando você chegar lá, a desgraça que eu cometi a outra, como tivesse quase que matado ou aleijado o irmão. Entendeu como é importante esse negócio que o Max Sennel falou aqui? Carlos, uma coisa tão importante dessa, poucas pessoas têm conhecimento disso, né? Na Igreja Católica mesmo, até alguns anos atrás, hoje, mas talvez no lugar atrasado, tinha as carpideiras mesmo, que era feio, não tinha gente chorando. E as carpideiras, sabia que as carpideiras eram contratadas não pelo morto, mas para as pessoas, para mostrar o status social. Entendeu? Além disso, até nesse momento, as pessoas em volta lá mostrava o poder que ele tinha. Morreu, ninguém chorou, que horror. Entendeu? Então, isso é importante. Ela é importante até não só para nós, mas para instruir as pessoas. Sim. Entendeu? Quando chegar num velório, chegar no velório da sua mãe, do seu pai, da sua tia, do seu esposo, do seu marido, você chega e tem que ficar bravo mesmo. Você vai assim, olha, se você souber que quem vai lá vai contar piada, você vai assim, não, você não entra. Você não entra. Você não vai entrar. Não, você não vai entrar. Ou então você entra comigo e fica quieto. Tem que ser duro, você tem que ser extremamente, até mal educado, em nome daquele irmão, daquela irmã que está ali. Entendeu? Em nome daquele irmão, daquela irmã que está ali. Se chegar alguém lá e começar a brigar, você tem que tirar na unha, porque o estrago é muito grande, gente.
é uma coisa difícil de falar, né? Mas agora a gente sabe, agora que talvez a gente conseguiu ter um nível de consciência do estrago que se faz, então estamos falando aqui de serviço prestar, esse é o melhor serviço a prestar naquele momento, né? Momento. E outra coisa, a gente fala assim, mas não cremou, não quer cremar, a pessoa quer enterrar, não tem problema. Não é nada agradável, demora muito. A Augusta Forsheimer fala num livro chamado Apegados à Terra, que as pessoas que são enterradas, elas têm muito maior probabilidade de se apegar à terra do que é cremada, lógico. É óbvio, Sim. né? É óbvio. Por quê? Porque o lógico, corpo tem lógico. vital demora, né? E aí pode até ter um coscorão no corpo de desejo que acumula, que pega aquele corpo e faz besteira e a pessoa fica presa há séculos, inclusive, nesse sentido. Mas tudo bem, mas veja bem, cada um tem a sua vontade, né? Tem muitos irmãos da Rosa Cruz, da Outra Cruz, que querem ser enterrados. Eu não conheço querem ser cremados, não. André, aquele... Normal, natural. Não podemos chegar e querer catequizar a pessoa e dizer, isso aqui não, tá bom, vai ser enterrado, né? Mas tem esse risco, lógico que tem esse risco, né? Não é um risco, não quer dizer que é fato. Isso é outra coisa importante a gente mostrar isso. Não quer dizer que é fato, tem um risco, né? Quer, não tem problema. Mas mesmo no enterrado, mesmo no enterro, tem que ser da mesma maneira que foi no velório, tem que ser no enterro. Não pode chegar lá igual aquela piadinha que a contou, né? Foi. Que ficou a mulher, você Tá no conhece a site. piada? Conhece a piadinha? Que o marido dela morreu, ela foi lá no enterro, chegou lá no enterro, desceu no caixão, me leva com você, eu não sei viver sozinha, me leva, E ela ficou muito pronta, daqui a pouco ela escorregou e caiu. Aí, me tira daqui. Começou a pedir socorro para tirar. Então, quer dizer, é meio jocoso, mas tem pessoas que ficam lá na beira lá, falando, não, você não sei o quê. Depois sai de lá e vai fazer besteira. Mas, entendeu? Então, mas ali também, então não é só no velório, no próprio enterro tem que ser no mesmo clima. E quando descer lá o caixão, as pessoas podem chorar, mas chora Sem gritos, sem barulho. sem desespero, sem nada, entendeu? Contido, é uma despedida da pessoa, falar o caixão, fecha, dar a última pá de cal, aquelas coisas todas. Mas nunca, jamais fazer isso, porque atrapalha, lembra? Ele vai estar enterrado, o panorama de vida está passando ainda, né? 2,5, concorda? Outra coisa, quando eu estava fazendo pesquisa desse trabalho, me ocorreu uma coisa. O São Paulo foi decapitado. Foi. Ele, no nível que estava, ele quer dizer, naquele momento entre que o cara levantar a espada e descer, ele fez todinho o panorama dele. Ele fala o seguinte, que quem faz a prospecção direitinho, vai direto para o segundo céu. Não passa nem no purgatório, nem no primeiro. Já fez tudo. Fez tudo. O que é o descarte de um corpo denso? Por exemplo, você pega um irmão leigo, né? Ele consegue, que tem a debilidade, então ele já constrói outro corpo aqui. O corpo dele está aqui, ele constrói outro corpo aqui. Ele já sabe, ele fala, não, tudo bem, esse corpo aqui, tem um corpo aqui. Eu tenho outro corpo, eu tenho outra maneira, entendeu? Não tem mais aquele apego. Muitas vezes nós estamos apegados ao nosso corpo dentro, que por mais que te fale, na hora que pega para capar lá, do vamos ver lá, que ele tá quase morre, você fala, não, eu não posso ficar sem esse corpo. Tem aquele livro, Atividades de Sociedades Invisíveis, tá cheio de casos lá, muitos casos, do auxiliar invisível ir ajudar a pessoa, e a pessoa está deitada na cama e ela está do lado aqui, né? O corpo denso ela está do lado aqui, e ela está vendo o corpo denso e ela fala, pô, mas peraí, esse aqui é o seu corpo denso, você não é isso, você é isso aqui, né? Ou seja, aí a pessoa fala, então, pô, que coisa é verdade, então muda totalmente a vida da pessoa. Quando volta, a pessoa volta naquele tipo assim, esse aqui é meu instrumento de trabalho, mas um dia eu vou descartar, mas eu não vou me apegar. Tem muitos de nós que não apega para isso e demora para morrer. Tem muita gente que demora. Padre demora muito para morrer. É verdade. Tá? Isso é ouvido de uma pessoa que acompanha, ajuda o padre a desencarnar. Por quê? Apego ao corpo denso, é o que eu falo. Não quer ir embora. Não quer ir embora. Já tá... Fica lá assim, tá agonizando e... Sim. Não, né? Mas tem muitas pessoas que são assim. Sim. Por exemplo, e isso é verdade, porque um colega nosso ele fala o seguinte, quanto mais doente você está, menos disposição você tem de ficar, mais você quer desencarnar.
Sim. Mas hoje em dia tem um problema grave hoje em dia. A pessoa pode estar doente, mas ela está remediada. Certo. Então ela quer ficar. Entendeu? Ela fala assim, cara, mas olha, o que está funcionando para você aqui é só daqui para cima, daqui para baixo já está tudo comido. Não, mas eu tenho que ficar, mas eu não sei o quê. Fulano precisa de mim. E aí liga máquinas. Máquinas e mais máquinas. E haja que estimulantes e não sei o que, tarará, e a pessoa, não, eu vou ficar, não vai, o corpo já foi. Os médicos hoje em dia, graças a Deus, eles estão muito claros nesse sentido, de chegar e dizer, olha, não volta daqui para frente, daqui é ladeira abaixo. Eles falam isso. Hoje E tem pessoas que falam, não, mas bota a máquina aí, mas dá para botar a máquina? Dá para botar a máquina, mas ele não volta mais, fica com máquina. Acabou. Não viu aí, ele mexe na televisão, pessoas com 10, 15, 20 anos ligadas na máquina, aí tem que entrar na justiça para desligar as máquinas. Porque o cara tá pagando, né? Tô pagando lá um aluguel. Eu tenho uma dúvida aqui. Sim. Vou falar. O Carlos tinha comentado que se a pessoa fizer o exercício de retrospecção, né, fizer certinho, a pessoa pode até zerar o purgatório, né? Queria saber assim, vamos supor, a pessoa começou, sei lá, com seus 40 anos de idade, fazer certinho. Aí, os anos anteriores, como que ficaria? Ótima pergunta, excelente pergunta, Tiago. Acontece o seguinte, a nossa vida, a vida nossa aqui é feita de espirais dentro das espirais. O que significa isso? Significa que vários fatos, eventos, se repetem na nossa vida. Por que se repete na nossa vida? Porque nós viemos aqui para aprender lições. Se a lição não é aprendida, ela vai ser repetida, ela repete. E isso é garantido pelas progressões e trânsitos astrológicos. Então, quando você estuda astrologia, você consegue identificar esse tipo de coisa. De vez em quando, até, muitos de nós aqui, de vez em quando, temos uns déjà vu, né? Do tipo assim, nossa, mas essa situação está muito parecida com alguma que eu já passei, né? A gente tem, se vocês prestarem bem atenção, e não é déjà vu, não, é verdade mesmo. É a mesma situação, mudando os atores. Muda os atores, muda a sua roupa, muda a sua idade, mas a cerne da lição é a mesma, entendeu? Então, por exemplo, se você começa a fazer lá a retrospecção com 40 anos, como você bem colocou aí teve uma lição lá com 12 anos que apareceu um determinado fato lá e você, sei lá, você fez o que não devia, vamos supor. Então, você não aprendeu aquela lição. Essa mesma condição vai te aparecer de novo. Porque já apareceu o 12, normalmente são centenários, tá? As aparências, assim, o default, o normal das aparências são de 7 anos. Então, 12 vai aparecer com 19, depois vai aparecer de novo com 26, depois vai aparecer de novo com 33 e assim vai, entendeu? Normalmente é assim. Então, ela vai aparecer de novo. Então, você não precisa se preocupar, porque se você está assumindo as rédeas da sua vida, quando você vai à retrospecção, quando você é estudante de Rosa Cruz, sério, tá? Você está assumindo as rédeas. Você está falando o seguinte, ó, eu não quero mais andar com folha ao vento. Eu quero aprender o que eu tenho que aprender e quero resgatar todas as coisas que eu antes não sabia, mas estou sabendo. Então, retrospecção. Isso é garantido pelas espirais das espirais, entendeu? Isso é garantido. O que não é garantido, muitas vezes, isso acontece ao contrário. Veio a primeira vez e não aprendeu, veio a segunda e não aprendeu, veio a terceira e não aprendeu, veio a quarta e não aprendeu, veio a quinta e não aprendeu, aí não vem mais, passa para a vida que vem. Que é o que acontece com muitas pessoas, inclusive, entendeu? A progressão e os trânsitos também mostram. Por quê? Porque uma lição a aprender depende da teia do destino. Então, muitas vezes depende essa lição aqui, para aprender, o fulano tem que estar aqui, o ciclano tem que aparecer daqui a 10 minutos, o beltrano tem que sair daqui a 15 minutos, o outro tem que... Entendeu? Então, são várias pessoas, várias situações em volta para você aprender aquela lição. Então, o que acontece? Como você renegou, vai chegar uma certa hora que essa pessoa já morreu, essa pessoa já está em outra parada e essa lição aqui sua não vai ser conseguida aprendida, entendeu? Mas isso é quando a pessoa ela é extremamente reticente nesse sentido, né? Ela é uma pessoa que não quer aprender, né? Por exemplo, é o que a gente falou aqui, uma pessoa que delega as coisas, que passa para os outros, né? Tipo assim, tipo, né? Eu tenho que conversar com a pessoa X lá, mas a pessoa X é chata pra caramba.
Como eu sou rico e posso, eu pego um meu assessor e falo, ó, vai lá e resolve essa bagaça para mim. Né? Ou, ele tem que chegar lá e pedir desculpa para uma outra pessoa. Isso acontece bastante, né? Pô, eu pisei na jaca daquela pessoa lá, ao invés de eu chegar lá e pedir perdão, eu me mando uma cesta do café da manhã com um bilhetinho branco sem dizer nada para aquela pessoa lá. E falo, bom, eu fiz minha parte, é pedir, né? Aliás, uma cesta que eu não comprei, inclusive, eu pedi para o meu assessor comprar e ir lá, etc. Entendeu? Então, que vai nela. Esse tipo de comportamento é que faz as oportunidades se esgotarem até não ter mais oportunidades nessa vida e passar para a próxima vida. Entendeu? Isso é boa. A sua pergunta é muito importante, viu? Porque nós estamos falando de gravação no átomo semente. E eu gostaria que, eu particularmente, eu aqui, gostaria que tudo estivesse bem gravado no meu átomo semente. Bem nítido, inclusive. Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Para me garantir lá um purgatório e um primeiro céu, e logicamente eu trabalho bastante da retrospecção para ver se eu elimino o máximo que eu puder. Conseguir eliminar tudo, tá ótimo. Aliás, uma boa pergunta, né? Como você sabe Que você da mesma maneira que você, o panorama de vida, se não for gravado por causa de agentes externos, você passa batido e acha que não teve nada de purgatório, meu Deus do céu. Como é que você sabe que você tá passando, não vai passar no purgatório no primeiro céu porque você resgatou tudo na retrospecção? Não sei, né? Se não tem consciência, É uma astúcia que você está usando então, aí. mas não tem Por exemplo, consciência. você morreu. Aí, naturalmente, você passa no purgatório, sofre 3 vezes mais e sofre, porque o sofrimento do purgatório também não é constante. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que não é constante. Sofre, para, certo? Aí você sofre, para, aquele negócio lá vai tudo para sua consciência, e aí você cansou de sofrer, acabou, tá quase morrendo, já morreu já, né? Bom, né? Aí passa pro primeiro céu. Aí o primeiro céu é alegria, oba, bacana, não sei o quê, poxa, que legal, etc e tal. Você passa pro segundo céu. Você entra no segundo céu com que cara? Com a cara de sofrimento do purgatório ou com a cara de alegria do primeiro céu? Vocês já pensaram nisso? Como é que você entra no segundo céu? Eu acho que é do primeiro céu. Vamos lá, vamos recapitular. Se você fez mais coisa ruim do que coisa boa, Você já passou você vai no chegar com a purgatório. cara do purgatório. Peraí, vamos lá. Você vamos fez lá. mais- Você já passou no purgatório. Aonde está, olha onde está o macete. Nós temos uma pegada nisso aí. No purgatório, você está lá com o seu corpo de desejos, o último, e está com a sua mente, a última. Sim. Então você está com todas as lembranças, recordações, as memórias, está tudo ali. Tá tudo Dessa purgatório. última vida que você acabou de... Purgatório. Aí você vai para o primeiro céu está também no desejo, não está? Sim. Então você está com o seu corpo de desejos, você está com a sua mente e está com todo aquele ânimo, né, de coisas boas que você fez, das coisas legais, as coisas que você conseguiu resgatar, tudo feliz a Que é o contrário do purgatório. Quando você chega no segundo céu, você já descartou o seu corpo de desejos. Só tem a mente, né? Então você não tem sentimento nenhum, você não tem nem sentimento, nem emoção, nem desejo. Então você não Então vai, você não tá nem você não feliz, entra nem com- triste. Não, você não entra com cara nenhuma. Você entra com a cara... Triste eu imaginei. Você entra com a cara de estar no segundo céu, que é o seu lar. Verdadeiro lar. Então você está voltando para o seu lar. É como se você estivesse terminando uma peregrinação. Você está voltando para a sua vai estar com casa. regozijo de Regozijo. voltar ao lar. Mas um regozijo mental, não um Isso só regozijo tá baseado em com a mente. desejo. Esse regozijo mental é interessante que você... Sabe quando você sente um regozijo mental quando você está encarnado aqui? Quando você tem um dever cumprido. Quando você faz uma coisa como dever, não como prazer. Ou seja, o prazer foi o resultado de um dever cumprido. É o estado de graça. É o estado de graça, exatamente. Então, olha, resumiu a palavra. Você entra no segundo céu em estado de graça, porque estado de graça não tem nada de desejo, nem nada de desejo. Tem o do dever cumprido. É aquilo que o Paulo falou, né? Ele falou, combati o bom combate, né? Terminei o meu fim. Então, é esse estado que você chega no segundo céu. Entendeu que interessante? Por quê? Porque você entra no céu, a única coisa que entra no segundo céu, que é a última, é a mente. Mas é a mente sem estar polida pelo corpo de desejo, porque o desejo já saiu, já ficou.
Quer dizer, Imagina, que existe um momento. imagina você ter uma mente concreta, totalmente sim. despoluída pelo corpo. Porque o corpo desejo não existe mais, então ela não consegue poluir. Né? Tanto é que no segundo céu, quando você entra no segundo céu, você não revê panorama nenhum. Assim, não precisa mais. Você se apresenta fazendo o quê? O que se apresenta no segundo céu? Você chega no segundo céu para apresentar o quê? Mas aí não tem. Mas tá aí, Seus chegando- átomos Aqui sementes. está construído A também. essência. onde Você entra o apresenta átomo para semente? Trabalhar trabalhar. Mas ela constrói Você lembra também, que o né? Max Endel fala que no segundo céu você se junta aos espíritos da natureza? Lembra que ele fala isso? Ajuda a Então, construir a fauna. exatamente. Então, você se apresenta para trabalhar. Mas onde entra o átomo semente nesse momento do segundo céu? Não, o átomo semente está com você. O átomo semente do corpo denso, do corpo Então, mas vital. ele não por tem exemplo. todo o Então, com histórico. Não, tem histórico, mas você não tem um corpo para manifestar. Porque a manifestação é do corpo, não é do átomo semente. O átomo semente não manifesta nada, ele é um repositório, é um HD. É Entendeu? um programa, cara. Programa, ele não tem. É um programa. Ele não tem. É o sentimento que fica. Se você né? pegar o HD, tirar daqui do laptop, um HD. Não é o sentimento Ó, que se fica. você pegar o HD, tira do laptop, o HD está na sua mão aqui. Você vai ver alguma coisa nele? Não. Não, você tem que conectar, alimentar, fazer um monte de coisa com tela. Não vai, É a mesma não vai coisa. acontecer nada, ele está ali estático. Estático, é igual. Bem É o que parecido. fica a essência, Analogia muito né? interessante. Teu banco de dados inteirinho lá. Só O que que você vai usar, quando que você vai usar ele? Você vai usar lá em cima, no terceiro céu, quando você for escolher o Quando você panorama. começar a mergulhar, né? Aí sim você liga o seu. Então, Aí você aí liga. que vai começar a entrar a ligação. Isso. Aí você liga o seu HD. Só quando você liga o seu HD no terceiro céu, você está com uma consciência expandida. Uma consciência de claramente que você está, o que você vai fazer de novo aqui embaixo. Então você abre ele com outros olhos, não é com esses Aí, que olhos. você, aí é onde vem aquela vontade de querer vir aqui para trabalhar, resolver tudo aqui. Exatamente. É, porque tem essa consciência. é a hora que você vai usar aquele mugido da sabedoria. Fala, dando continuidade, como sendo o significado de encerramento desse trabalho, vamos fazer a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.